João Augusto Conrado do Amaral Gurgel nasceu em Franca, interior de São Paulo, em 1926. Desde pequeno mostrava empreendedorismo, mas foi na faculdade, em seu projeto de conclusão de curso, que ele apresentou a grande ideia de sua vida. Ele levou um projeto de um carro chamado Tião. E naquele dia os professores e os alunos riram da cara dele e o professor vaticinou: Gurgel, aqui aprende uma coisa, no Brasil o carro não se compra, não se fabrica, se compra. As palavras do professor não abalaram o jovem estudante. Gurgel se formou, foi para os Estados Unidos, trabalhou na GM, na Ford, até que... Ele montou uma concessionária da Volkswagen, começou a fazer karts e mini carros aqui no bairro da Saúde, aqui em São Paulo. Então na frente era a concessionária e no fundo ele fabricava os mini carros. E aí tem uma história interessante, porque o Emerson Fittipaldi, o Wilson Fittipaldi, o Carlos Passi começaram a correr nos karts do Gurgel. Gurgel começou a chamar a atenção e do seu relacionamento com Bob Schutz-Wenck, presidente Volkswagen, veio a oportunidade. Em 65, o então presidente da Volkswagen, Wenck, ele já tinha uma relação com ele, não tinha nada para apresentar no salão do automóvel, e aí perguntou ao Gurgel se ele tinha algo para fazer. O Gurgel falou: legal, vou fazer um carro para você, um coupé, só que se o pessoal gostar do carro, você vai me fornecer o chassi. O Wenck topou e aí ele fez o primeiro carro, que é o Ipanema. O Ipanema foi um sucesso. Recebeu mais de 200 encomendas no salão de automóveis. 4 anos depois, em Rio Claro, Gurgel começava a realizar o sonho de construir um carro genuinamente brasileiro. Em 1969, com o apoio do Wenck, nasceu a Gurgel Motores, aqui no bairro da Saúde, fabricando 4 automóveis por mês, uma fábrica literalmente fundo de quintal, com plataforma Volkswagen e produzindo os Ipanemas. A produção foi aumentando, as criações de Gurgel também. Aí ele descobriu que o Jeep que nós tínhamos aqui era um Jeep projetado para a guerra e não para o homem do campo. Ele percebeu um nicho e aí ele se transformou naquela série de carros chavantes, que são os pequenos Jeeps, que inclusive alguns tinham até pá, picareta, que vinham na porta, e que ele tinha um sistema aqui como eles não eram 4x4, ele fez um esquema parecido com um trator, que se travava 2 portas, 2 rodas, e as outras 2 circulavam. E aí com isso ele conseguia vencer várias barreiras. O Chavante passou a ser vendido para o Exército Brasileiro. A Gurgel Motores ganhava espaço. Novos modelos começaram a ser fabricados. Carajás, Tocantins, Delta, Chef. A Gurgel exportava carros para o Oriente Médio, para a América Latina. O visionário João Augusto Conrado do Amaral Gurgel continuava criando. Em 74 ele produziu o primeiro carro elétrico da América Latina. Hoje é uma discussão tão atual com relação ao carro elétrico. Ele já tinha feito isso em 74. Era um carro que tinha autonomia de fazer 80 quilômetros com 12 horas abastecido na energia elétrica, na tomada elétrica. Então o projeto não foi adiante porque a autonomia era pequena, as baterias eram muito grandes e na época não tinha tecnologia para tocar esse projeto. Até que a plataforma Volks foi deixada de lado. O carro 100% brasileiro foi finalmente produzido. Em 1987 ele lançou o BR-800, que era para ser chamado Senna, carro econômico nacional, mas que a família do piloto Ayrton Senna entrou com um processo para que ele não se apropriasse da fonética do nome do piloto. Então passou-se a chamar BR-800, BR de Brasil, 800 de 800 cilindradas. Ele aproveitou um nicho do Fusca, que havia deixado de ser fabricado em 86, lançou o carro. Com o BR-800 as vendas decolaram. O sucesso da Gurgel Motores já era uma realidade. Foi quando ele cresceu e quando ele começou a incomodar também, porque era um carro 100% nacional, com motor próprio, um carro extremamente urbano. Ele lançou antes, bem à frente do seu tempo. As montadoras passaram a se preocupar com a Gurgel e o governo brasileiro passou a boicotar a fábrica. 3 anos depois do lançamento do BR-800, a Gurgel sofreu um duro golpe. Em 1990, o Collor liberou para todas as montadoras um ganho de imposto, um benefício que o Gurgel tinha por produzir um carro X com uma cilindrada Y, e passou para todas as montadoras. Aí começou a bancarrota da Gurgel Motores. João Augusto Gurgel sentiu o golpe, mas não desistiu.
Ele ainda tentou surpreender mais uma vez, surpreendeu com o Moto Machine, que era um carro de 2 lugares, cujo conceito é o mesmo do Smart. O Smart é um carro que é super vendido na Europa, que é o mesmo conceito do Gurgel. Visionário, o Gurgel tentou ampliar a fábrica. Queria instalar uma filial em Eusébio, no Ceará. Fez acordo com os governos paulista e cearense, mas uma vez mais parou na burocracia brasileira. Os protocolos não foram cumpridos. E a partir daí, sem aquele dinheiro, sem o dinheiro do BNDES, do governo do estado de São Paulo, do governo do estado do Ceará e do FINEP, ficou inviabilizado o projeto da fábrica de ampliação da fábrica. Em janeiro de 91, todos os Jeeps e o BR-800 pararam de ser produzidos. Atolada em dívidas e enfraquecida no mercado pela concorrência das transnacionais, a Gurgel pediu concordata em junho de 93. A fábrica chegava ao fim e, pouco depois, o seu mandatário começava a lutar contra o Alzheimer. A dona Carolina até disse que o Alzheimer foi uma maneira que ele conseguiu para sumir, para ficar ausente da bancarrota da fábrica. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel faleceu no dia 30 de janeiro de 2009, aos 82 anos. Deixou a esposa, a dona Carolina, e filhos. Deixou também a certeza de que o Brasil poderia ter uma montadora nacional bem-sucedida. Em 25 anos, a Gurgel produziu 40 mil veículos. Poderia ser viabilizado, sim, uma indústria automobilística. Nós tínhamos capacidade intelectual para isso. Nós não tínhamos projeto de país, e daí a gente paga o preço até hoje por não ter uma montadora 100% nacional. Para piorar, a marca foi vendida. Sabe o valor? A marca da Gurgel foi inspirada em 2004. Aí um empresário de Presidente Prudente, o Paulo Emílio Lemos, viu que a marca estava inspirada no INPE, e aí ele adquiriu a marca por R$850. A marca é a logotipia. E atualmente ele importa triciclos chineses e coloca a logomarca da Gurgel nesses triciclos, né? Nem isso apaga a história brilhante da Gurgel Motores. Nem isso apaga a luta de João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, um brasileiro legítimo. Talvez por isso seu sonho tenha sido tão difícil de realizar. A Gurgel Motores não foi adiante porque o Brasil não tinha um projeto de nação. Os brasileiros provavelmente conhecem melhor a história do Che Guevara do que de Zumbi do Palmares, do que de Antônio Conselheiro, do que do Lampião, né? O cara conhece melhor a Revolução Francesa do que a Guerra de Canudos. E com Gurgel não ia ser diferente, né? Merecia mais reconhecimento, sim, pelo trabalho, por tudo que ele desenvolveu, né? Embora o livro é uma tentativa de, pelo menos, fazer com que isso aconteça de alguma maneira.